Chegamos então ao castelo interior, né, finalizando esse itinerário sobre as obras de Santa Teresa. Então, falando do castelo interior, entre todas as obras de Santa Teresa de Ávila, o castelo interior, ele é sem dúvida a sua síntese espiritual mais madura. Aqui Teresa não fala principalmente de si, como lá no livro da vida, nem se detém tanto em conselhos práticos comunitários, né, como no caminho de perfeição. Ela nos apresenta algo mais profundo, que é o mapa da alma. Esse mapa onde é, há a habitação de Deus, né? É habitado por Deus. É muito interessante esse livro. Teresa ela começa com uma afirmação que muda completamente nossa visão da vida espiritual. Ela diz que a alma em estado de graça é como um castelo feito de diamantes ou de cristal muito claro, no qual não há, no qual há muitas moradas. E no centro desse castelo habita o próprio Deus. Não estamos falando de algo externo, distante ou reservado para poucas pessoas. Deus já está no centro da alma. E o drama da vida espiritual não é a ausência de Deus, mas o fato de não encontrarmos em nós mesmos. Então ela vai escrever logo no início: consideremos nossa alma como um castelo todo de um diamante ou de um cristal muito claro, onde há muitos aposentos. E o caminho espiritual, portanto, não é uma fuga para fora, mas é um retorno ao interior. O maior obstáculo não é o pecado grave, mas a distração, a superficialidade, a vida vivida apenas na periferia da própria alma. Nas primeiras moradas, Teresa descreve a alma que começa a despertar, essa alma que se desperta para a vida espiritual. Há muitos ruídos interiores ainda aqui, muitas distrações, muitas influências do mundo. A pessoa reza, mas ela reza com dificuldade, ela deseja a Deus, mas ainda ela está muito presa a si mesma, né? E Teresa é extremamente realista. Essa alma já está no castelo, mas permanece, sabe, perto da porta, cercada de répteis, né, e de perigos. E aqui ela faz um alerta fundamental. Sem oração, a alma não avança. Por isso a importância da oração. E ela afirma assim com força: é coisa muito importante que a alma entenda o grande bem que há em não se afastar da oração. Essas primeiras moradas, elas são marcadas pela luta moral, pela necessidade de conversão, pela formação das virtudes, e não há ainda grandes consolações. Isso é pedagógico. Deus ele educa a fidelidade antes de conceder a doçura. E nas segundas e terceiras moradas, a alma ela já vive com um pouco mais de ordem. Há esforço sincero, prática regular de oração, desejo de agradar a Deus. Mas Teresa observa um perigo muito sutil aqui, que é a autossuficiência espiritual. Então a pessoa ela começa a confiar demais nos próprios esforços, nas próprias virtudes, e pouco a pouco ela corre o risco de se acomodar. E Teresa é muito clara. Ela vai dizer que muitos permanecem nessas moradas a vida inteira. São bons cristãos, mas ainda, sabe, não se entregaram completamente. Falta algo essencial, que é a confiança total em Deus.
Por isso ela escreve: ainda que façam grandes esforços, eles não chegam à liberdade do espírito. Essa liberdade só começa a surgir lá na quarta morada, que marca uma verdadeira mudança de regime espiritual. Aqui Teresa diz que a alma começa a experimentar uma ação de Deus mais direta. Já não é apenas um esforço humano, é a graça que toma a iniciativa. Surge o recolhimento interior, a paz profunda, uma oração mais simples e até mesmo amorosa. Então ela explica que nesse ponto a alma compreende algo decisivo. Deus trabalha mais do que nós. Teresa até usa uma linguagem belíssima para descrever essa passagem. Ela fala que aqui começa o sobrenatural e não há indústria humana que o alcance. Isso não significa passividade, mas cooperação humilde. A alma aprende a não atrapalhar a obra de Deus com ansiedade, controle excessivo. Na quinta morada, Teresa fala da oração de união. Aqui a vontade da alma se une profundamente à vontade de Deus. Ainda que o entendimento e a memória passam a se distrair. Então, é um estado de grande intimidade, mas ainda é breve. Teresa compara essa união com o bicho da seda, que precisa morrer para dar origem à borboleta. E é uma imagem forte. Para viver uma vida nova, algo antigo precisa morrer. Então ela escreve: ó grandeza de Deus, como fica a alma disposta para grandes coisas depois de chegar aqui. A alma começa a desejar sofrer por amor, servir mais, entregar-se sem reservas. E a oração deixa de ser centrada em si mesma e se torna apostólica, fecunda. As sextas moradas são talvez as mais difíceis de a gente compreender, né, e de viver. Aqui Teresa descreve grandes graças místicas, mas também grandes sofrimentos interiores, a aridez profunda, incompreensões, provações, sensação de abandono. Então é o tempo das purificações mais dolorosas. A alma já não quer nada fora de Deus, mas ainda não o possui plenamente. Então Teresa ela insiste que essas dores não são castigo, mas são preparações. Então Deus alarga a alma para que ela possa recebê-lo. Por isso que ela vai afirmar: não é pequena a cruz dos que o Senhor leva por este caminho. Aqui fica muito claro que a mística cristã não é fuga do sofrimento, mas configuração com Cristo crucificado. Finalmente chegamos às sétimas moradas, né? Que é o centro deste castelo. Aqui Teresa fala do chamado matrimônio espiritual. Não se trata de êxtases frequentes ou comoções, emoções, né, mais intensas, mas de algo muito mais profundo. Uma união estável da vontade da alma com a vontade de Deus. A pessoa vive constantemente em Deus, mesmo em meio às atividades comuns. Então ela descreve assim com simplicidade impressionante. Aqui é onde se comunicam as três pessoas da Santíssima Trindade. O sinal mais claro dessa união não são fenômenos extraordinários, mas a caridade concreta, a humildade profunda
e o desejo ardente de servir a igreja. Teresa insiste: quanto mais a alta união, maior a fecundidade apostólica. E o Castelo Interior, ele termina com uma lição essencial. Deus conduz cada alma de modo único e no seu tempo. Não se trata de comparar caminhos, né, nem de desejar experiências extraordinárias, mas de perseverar fielmente na oração e na entrega da vontade. Tudo o resto é dom. Santa Teresa nos ensina que a santidade não é um privilégio distante, mas uma vocação inscrita no mais íntimo da alma. Deus já habita em nós. O caminho consiste apenas de não fugir para fora, mas de ter a coragem de entrar.